Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, por mais esse momento sublime na presença de Deus, no qual vamos ouvir o que Deus tem para nós. Por certo, vai nos fortalecer muito. O Espírito de Deus tem fortalecimento para nós, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, porque se estivermos nutridos, fortalecidos, não vamos sucumbir. Vamos prosseguir e prevalecer em nome de Jesus. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Glórias a Deus. O título, a epígrafe aqui na Bíblia Sagrada, a oração de Paulo pelos Efésios. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo. Então Paulo estava ali, imagine, louvado seja Deus por existir homens de Deus e mulheres que se colocam de joelhos diante de Deus, pela igreja de Deus, pelas vidas, pela salvação, pela libertação, pela cura, pela restauração de tanta gente. Paulo é um grande exemplo para mim e para você. Louvado seja Deus. Ele mostra o que é amar a Deus e o que é amar a igreja de Deus, amar o povo de Deus, guerrear para ver vidas na presença de Deus, que não é tão fácil. Hoje, principalmente nesses momentos, nesses tempos trabalhosos nos quais estamos, nós temos enfrentado coisas muito terríveis. Hoje as pessoas logo ficam fracas na fé, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós façamos como o apóstolo Paulo, porque vidas estão sendo e serão restauradas pelo poder da nossa oração na presença de Deus. Há poder na oração do justo. É porque nós, muitas vezes, nós não temos noção do poder da nossa oração. Da oração, quando um justo dobra o joelho, ele é mais forte do que todo o inferno junto. Ele está diante do Pai Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, Paulo ali, ele estava de joelhos pela igreja de Deus, pelo fortalecimento dos cristãos, pela unidade de espírito entre eles, para que eles continuassem firmes, porque não adianta, muitas pessoas estarem até multidões, mas quando Deus olha, Deus, ele contempla pouquíssimos na presença dele. Então, Paulo, ele sentia esta dor que todo homem, toda mulher de Deus, todo servo de Deus genuíno sente. Quando nós vemos tanta gente perdida, tanta gente dizendo que vai para a igreja, meu Deus, que ostentam a Bíblia, mas estão totalmente perdidas, servindo a dois senhores. Na verdade, ninguém serve a dois senhores. Então, quando a pessoa está em dúvida entre Deus e o diabo, entre Deus e Mamon, geralmente ela está servindo o outro lado. Está puxando ela e ela está se deixando levar.
Então, quem serve a Deus, o homem e a mulher de Deus, sofre ao ver isto, muito mesmo. Porque entenda, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já pensou, meu Deus, quando o apóstolo Paulo ele sofria isso, muito por isso, e ele mostrava nas epístolas dele o sofrimento que hoje muitos passam em constatar o estado que estão muitas pessoas. Não são poucas. Então Paulo estava ali, por esta causa me ponho de joelhos, né, para a expansão da Igreja de Deus genuína, para que as pessoas propagassem o nome do Senhor verdadeiramente e que conquistasse vidas para Jesus, vidas que ficassem na presença de Deus, não mais um número dentro da igreja, porque uma pessoa não é uma cifra nem um número. É alguém por quem Jesus deu a vida. Então tem um gigantesco valor que já foi pago na cruz do Calvário, o preço. Então ele diz aqui que nós, que o Espírito Santo de Deus possa achar lugar em nós, para que nós possamos fazer a mesma coisa que Paulo, nos colocarmos de joelhos, não só por nós mesmos. A oração não pode ser centralizada em nós. Não. É bom quando é uma oração intercessória. É maravilhosa. Se você saber que você está orando e Deus está operando milagres em vidas, está alcançando pessoas, está libertando, salvando, curando, ajudando, socorrendo, livrando dos males. É muito maravilhoso isto. Paulo ele vivia isto no seu dia a dia. Um intercessor, meu Deus, por excelência. Glórias a Jesus Cristo. Então a Bíblia diz aqui, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele estava de joelhos diante do Pai, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oh, glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós somos da família de Deus. Glórias a Deus. Somos filhos, servos, mas o que Ele quer mais é que sejamos amigos dEle. Vamos fazer tudo com o nosso mais profundo amor para alcançarmos essa dádiva. Então, Paulo começa a dizer especificamente porque ele ia se colocar de joelhos, para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória de Deus, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos, confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O poder do Espírito Santo é de fundamental importância, termos em nós
o poder, conforme ele diz aqui, nós precisamos ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, lá nas nossas entranhas, o Espírito Santo habitar. E o Espírito Santo dá fruto, gerar fruto em nós, o fruto do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Você sabe que quem tem o fruto do Espírito é salvo. Nem sempre quem tem os dons do Espírito é salvo. Mas se tiver o fruto, é salvo. Por isso que às vezes as pessoas querem o quê? Os dons, ótimo. Quer dom do Espírito? Quer dons? Peça a Deus. A Bíblia manda pedir e Ele dá. Mas queira, primeiramente e principalmente, o fruto do Espírito. Porque quando a pessoa tem o fruto, é porque tem o Espírito Santo habitando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que foi que Deus disse? O que foi que Jesus disse? Que muitos iam dizer o que a Ele? Senhor, preguei no Teu nome, curei enfermos, expulsei demônios. Então Ele vai dizer o que? Apartai-vos de mim, não vos conheço, malditos. Porque essas pessoas, elas podiam até ter os dons espirituais, mas não tinham o fruto do Espírito. Por isso, não tiveram salvação eterna. Então, nós temos que querer algo que seja interior, dentro de nós, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo dentro de nós. E a gente tendo a certeza que temos a salvação eterna, que o Espírito Santo habita em nós, vamos pedir para poder, mais poder, para testemunhar de Jesus. Mas o principal, é que nós tenhamos o fruto do Espírito. Sempre. A garantia da nossa salvação é o Espírito Santo. Muitos estão fazendo a obra de Deus e não terão salvação eterna. A Bíblia está dizendo isto. Por quê? Porque tem os dons, mas não tem o fruto. Pode fazer o que for. Nada vai mudar a sentença eterna. Porque Deus que conhece tudo, a gente não conhece. Louvado seja Deus. Então, Paulo ele ora para a fé cristã ser fortalecida dentro de cada um. E quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus para todos sempre. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está em nós vamos... Tudo que fizermos tem valor para Deus. Porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo ele diz aqui mais uma coisa, que ele está se colocando de joelhos. Primeiro ele diz para serem corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Cada um de nós ser fortalecido pelo Espírito Santo no nosso interior. É lá, nas nossas entranhas, onde ninguém vê, mas Deus vai lá. Para quê? Então, quando somos fortalecidos pelo Espírito Santo, olha o que ele diz aqui: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então, só temos a certeza que Cristo está habitando em nós, conforme diz aqui, para que Cristo habite pela fé. Porque nós não vemos o Senhor, mas cremos. Louvado seja Deus. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então, quando temos o poder do Espírito Santo em nós, a presença do Espírito Santo,
Quer dizer o quê? Cristo habita em nós. Porque Cristo habita em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, meu Deus, enraizados, glórias a Jesus, alicerçados em amor. Louvado seja Deus. Esse amor tem que ser verdadeiro, tem que ser, tem que estar dentro de nós e entre nós. Por isso que a Bíblia fala muito sobre contenda, sobre discórdia entre irmãos, sobre peleja, porfia. É muito grave. Quando existe isso, o Espírito Santo ele se retira. Porque como é que ele vai estar em confusão se Deus não é Deus de confusão? Então, claro que sempre quando há quem trabalha na obra de Deus ou em qualquer outra área da sua vida, sempre vão existir pessoas que estão infiltradas em várias áreas, que são pessoas muitas vezes pessoas de corações ruins, entendeu? Que vão procurar problema, vão procurar fazer o mal a inocentes. Então, no caso aí que a pessoa é vítima dessas pessoas, a pessoa está ali inocente, sem ter feito maldade, então o Espírito Santo se retira daquela outra, se ela já teve ele, que nós não sabemos. Porque quem tem o Espírito Santo não faz perversidade com ninguém. Jamais. Quem tem o Espírito Santo é humilde, é simples, tem um coração bom, voltado para fazer o bem, um coração benigno. O que é que Deus diz? Com benigno me mostrarei benigno. Com sincero me mostrarei sincero. Com puro me mostrarei puro. Mas com perverso me mostrarei implacável. Então, glórias a Deus, que Deus está com aqueles que têm um coração limpo e puro, que Ele conhece as nossas profundezas. A nossa vitória é esta aí. Já pensou? Se precisasse que o homem nos julgassem, o que seria de nós? O homem não conhece o outro interiormente. Muitos julgam as aparências, julgam pelo que houve de um e de outro. Mas o Senhor, Ele conhece as nossas profundezas. Louvado seja o seu santo nome. A Bíblia diz, poderdes, primeiramente nós vamos estar enraizados, e louvado seja Deus, alicerçados em amor. Não adianta fazer qualquer coisa sem amor. Este amor aqui é o amor ágape. É o amor de Deus habitando em nós. Qualquer coisa feita sem amor não tem valor para Deus nenhum. Até muitas vezes incomoda a Deus, conforme diz 1 carta aos Coríntios 13. O que mexe o coração de Deus é um coração sincero. É um coração no qual reside o amor dele verdadeiramente. Por Deus e pelo seu próximo. Independente das circunstâncias. Sempre. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. O que quer dizer isso? Unidade de espírito. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. É fundamental. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre.
Então é fundamental nós compreendermos tudo isto aqui que está sendo orado pelo apóstolo Paulo, com todos os santos, os separados para a glória de Deus. Santos, não é que tem os santos de Deus aqui na terra, são servos de Deus, porque são santos. Não são santos porque são perfeitos, não. São santos porque são separados do mundo. Decidiram servir a Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, meu Deus, e conhecer o amor de Cristo. Glórias a Jesus. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, que Ele habita em nós, dentro das nossas limitações, por favor, nós compreendemos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Você está entendendo qual é a largura do amor de Cristo? Qual é? Meu Deus, é algo que, meu Deus, a nossa limitação humana, ela não consegue alcançar inteiramente. O comprimento do amor de Cristo, meu Deus do céu. Paulo não é brincadeira. Você se lembra que Pedro disse que tinha coisas que ele pregava que era difícil até de entender? É verdade. Paulo era muito profundo. E a altura e a profundidade, tudo isso aqui para mim é o infinito. É infinitamente. Qual a largura? Infinita. Comprimento. Sinceramente, como é que nós podemos medir esse amor? Como podemos medir a altura, a profundidade do amor de Cristo? Se você tem um filho, você não dá o seu filho, não dá nenhuma unha dele por ninguém. Claro que não. Não quer nem que uma mosca toque nele. Está certo em agir assim, claro que sim. E Deus deu o seu Filho. Jesus Cristo, Ele deu a vida dele na cruz para nos salvar. Então, qual a profundidade deste amor? Qual o comprimento? Qual é a altura? Qual é a largura desse amor? Aí ele responde aqui, que excede todo o entendimento. A altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo excede todo o entendimento humano. Imagine, Jesus deu a vida por pecadores. Derramou o sangue dele na cruz, foi aviltado, foi humilhado, desprezado, padeceu ali diante de ímpios, de perversos. Como é que nós podemos medir este amor? Por isso que a Bíblia diz, que excede todo entendimento o amor de Cristo.
Por isso que ele merece ser amado e não desprezado, como muitos fazem. E não sabem o que estão perdendo. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Louvado seja Deus. Né? Para que sejamos cheios da totalidade de Deus. Imagine, meu Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E Ele habita em nós. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, que Ele habita em nós, verdadeiramente, nós somos cheios da plenitude de Deus. Não porque somos bonzinhos, de forma alguma, por causa de quem reside em nós, a pessoa maravilhosa, incomparável do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é amigo permanente. Glórias a Deus. E o Espírito Santo, ele busca amigos. Ele não quer só fazer morada em nós. Ele quer compartilhar. Ele quer amizade. Ele quer comunhão. Por isso que a bênção apostólica diz o quê? O amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. É o que Ele quer. Comunhão. Só que muitas vezes ele é deixado de lado. E ele fica triste. Porque ele é uma pessoa. Tem sentimentos. Tem atributos pessoais. Ele sente, ele se entristece, ele se alegra, ele ajuda, ele coopera. Ele quer estar conosco em unidade de espírito. Glórias a Deus. Então aqui, esse versículo agora 20, glórias a Deus, é um versículo profundamente forte. Paulo, ele faz aquela doxologia. Quando ele exalta o nome do Senhor, ele termina esse capítulo aqui exaltando, dando glórias ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Ora, a Deus, que é poderoso para fazer, olha só, não se esqueça deste versículo. Porque muitas vezes, quando estamos passando momentos difíceis, momentos que só Deus sabe, e cada um sabe também o que passa. Às vezes as lutas são tão grandes que parece que vão nos destruir, que vão nos derrubar, nos abater mesmo. Nós precisamos nos lembrar deste versículo aqui. Esse versículo aqui, ele diz tudo o que Deus faz por mim e por você. Que quando passamos momentos difíceis, não atentamos para isto, por causa da nossa humanidade. Mas na nossa fraqueza, Deus suscita força. A Bíblia diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Nós temos um Deus, quando clamamos a Ele, Ele responde. Ele é Deus de misericórdia. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Vamos por parte aqui, que esse versículo é riquíssimo. É muita profundidade. Esse versículo aqui, ó. Ele é poderoso para fazer tudo. Tudo o quê? Tudo. Ele tem poder de ressuscitar, de curar, de salvar, de libertar, de desembaraçar causas.
de resolver problemas, de levantar o enfermo de uma cama. Ele tem poder para fazer tudo. Você pode pegar o seu problema aí, ou os seus problemas, e dizer, será que Deus pode resolver tudo isso que eu estou passando? Pode. A Bíblia está dizendo, ora, a Deus, que é poderoso para fazer tudo. O que você está passando aí, Deus tem poder para fazer tudo relativo a esta situação. A Bíblia, ela é a verdade. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Não. O que ele está dizendo aqui é a verdade, absoluta verdade. Glórias a Deus. Você já agradeceu hoje a Deus por você ter a honra, o privilégio de servir a Ele? De conhecer a verdade. Você conhece a verdade. Você sabe o que significa isso? Quantos estão, meu Deus, enredados em mentiras? Cegos, completamente, dizendo tantas asneiras. Louvado seja Deus. É uma honra. É uma dádiva. Louvado seja Deus quem tem Jesus Cristo. É um milagre. Você sabe que o maior milagre que existe é a salvação eterna. A maior bênção que existe. Qualquer bênção que você precisar, nunca na vida vai se comparar à salvação eterna. Nunca. Nunca nós vamos ganhar uma bênção nem parecida com a salvação eterna. Então, a maior bênção nós já recebemos. O maior milagre nós já temos posse dele, que é a salvação eterna. Então, entenda, coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer tudo. Tudo. Absolutamente tudo. E tem outra. Ele trabalha perfeito. Perfeitamente. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele é poderoso para fazer tudo, né? Amém? Glória a Deus. Poderia, esse versículo, se parasse por aí, Deus é poderoso para fazer tudo. Se parasse por aí, já estava absolutamente perfeito. Mas o Senhor, Ele quer mostrar a mim e a você o que Ele faz pela vida daquele que serve a Ele, que busca Ele com inteireza de coração. Ele faz tudo, né? Agora diz aqui, muito mais. Ele faz muito mais, abundantemente além. Meu Deus, é muita coisa. Daquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus do céu, é forte demais esse versículo. Ele faz tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus. Às vezes nós pensamos algo que é absolutamente impossível. E Deus diz, olha, é possível para mim. Eu vou fazer. Que coisa tremenda. Esse versículo aqui, meu Deus, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais,
abundantemente além do que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido a Deus? Quando você for para o altar dele, fale a ele esse versículo. Mostre a ele, Senhor, a tua palavra diz em Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que eu estou pedindo e eu estou pensando. Por isso que eu lhe digo, continue a pedir. Peça. Se você não assistiu uma ministração, importune o Senhor. Assista essa mensagem que eu ministrei. É muito boa, é boa demais. Porque Deus quer, sabe o quê? Que a gente importune Ele mesmo. Por isso que Ele colocou a parábola do amigo importuno. Não importa se você pedir a Deus 1000 vezes por dia a mesma coisa, peça. Sabe o que significa isto? Importunar o Senhor. Diga a ele, Senhor, eu estou importunando o Senhor. E eu só vou parar de importunar quando o Senhor fizer. Fale para ele isso. Por isso que é bom você ter intimidade com ele. Porque você vai falar com ele, né, como um amigo. Você não vai falar com uma pessoa distante, com aquela coisa, aquela formalidade toda. Não. Como é que você conversa com Deus? Como você conversa com um amigo. É diálogo. Glórias a Deus. Então entenda, Ele é poderoso para fazer tudo. Não se esqueça. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não se esqueça. De Efésios 3:20, bote dentro do seu coração, dentro. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele faz o que está escrito aqui no versículo 20. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais. Tudo, mas não é só tudo, não, é muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Você está entendendo? Meu Deus. O que é que você precisa de Deus? É o que é que você pensa muitas vezes, né, preocupado, até em desespero muitas vezes. Deus tem poder para fazer abundantemente além do que você está pedindo ou pensando. Você está entendendo o que esse versículo quer dizer? Esse versículo é de uma profundidade que, infelizmente, não adianta a gente ler a Bíblia. Quando a gente lê, a gente esquece. A leitura sempre é fugaz. A gente tem que estudar, meditar, ler um versículo e ficar perguntando a Deus, ficar olhando para Ele, ficar, né, se alimentando dEle. Sentindo o paladar dEle. Porque aqui é pão. Essa palavra aqui é pão. Então, seja o que for, o que é que Deus quer lhe dizer? Por que você está assistindo essa mensagem aqui? Por que você acha que Deus, né, te atraiu para você assistir essa mensagem? Para quê? Será que é por nada? Só para você ouvir mais uma palavra? Não. Porque Deus quer falar pessoalmente com você que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que você pede ou pensa. Os seus problemas, para Deus, não são problemas. Você está entendendo? Os problemas são para nós. Mas Deus, Ele é resolvedor de problemas. Agora, sabe o que está faltando muitas vezes? Fazer o que o apóstolo Paulo fez. Por esta causa, me ponho de joelhos. Às vezes a pessoa ora um dia, 2, já orei demais por essa causa, Deus não quer ouvir, Deus não vai fazer nada,
Deus não quer fazer, tal. E começa até a murmurar contra Deus, sem saber que tá ali é ignorância a pessoa está fazendo. Por favor, Deus é pai. Será que um pai da terra, se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra? Será? Não. Será que Deus vai fazer isso conosco? Então, bote esse versículo, Efésios 3:20. Escreva esse versículo. Escreva ele literalmente, ou então você imprima ele e bote bem perto de você para você contemplá-lo várias vezes por dia. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Que poder é este? Poder do Espírito da glória de Deus, que está dentro daquele que serve a Deus. É o Espírito Santo que opera. Você está entendendo o que está acontecendo? É isso que Deus quer que a gente saiba. Para a gente não ficar lendo a palavra muitas vezes sem entender o que a Bíblia quer dizer. Porque a Bíblia, a gente só entende ela pelo Espírito Santo de Deus. A nossa mente humana, ela é pequena, ela é fraca, é limitadíssima para entender a Bíblia Sagrada. Agora, quando o Espírito Santo está dentro de nós, residente, permanente, a gente consegue entender, apesar das nossas limitações. Ora, versículo 20, a Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. Glória na igreja coletiva, mas na igreja individual. Dentro de mim, dentro de você. Por Jesus Cristo, em todas as gerações. Para todos sempre, eternamente. Amém. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que ele ache lugar dentro de você, dentro, nas suas entranhas, para ele te fazer entender que ele faz tudo, muito mais, abundantemente além do que você pede ou pensa, pelo poder que dentro de você opera, o poder do Espírito da glória de Deus. Fique firme, porque o que Deus tem para você, ninguém toma. Operando o Senhor, quem impedirá? Prossiga e confie em Deus. Prossiga, não pare. Não olhe para os lados nem para trás. Olhe só para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Porque a sua vitória vem dele e se aproxima no nome santo de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.